Uma boa noite a todos que estão do outro lado. Eu sou aqui o pastor Adilson, do qual vos falo. Vamos iniciar aqui lendo a palavra de 2 Crônicas 18, do verso 1 em diante. Antes de mais nada, eu peço para que os irmãos que estejam do outro lado se inscrevam em nosso canal e dê um like para que sejamos abençoados em nome de Jesus. Vamos ler então 2 Crônica 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, meu povo como teu povo seremos contigo nesta guerra. Disse mais Jeosafá, ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, que nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, né? Filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: traz aqui depressa Micaías, filho de Zelã. E o rei de Israel, Jeosafá, rei de Judá, estava sentado, cada um no seu trono, vestidos com suas vestiduras, e estava sentado na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Quinaã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esse ferirás o sírio, até todos os consumirem. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: sobe Ramote-Gileade, prosperará, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou, dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que é o meu Deus, me disser, isto falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhes disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a guerra o deixá-lo-ei. E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhes disse: até quantas vezes te conjurei para que não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne-se cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse que não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé
a mão direita e a sua esquerda. Vamos ler até aqui, né? Tá? Para não ficar tão longo, em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, a gente pede, né? Intercessão do Espírito Santo para que a gente possa ser guiado, né, pela palavra. Aqui a gente observa que há um consenso, de certa forma, entre Jeosafá e Acabe. Quem era Jeosafá? Era o rei de Judá e Acabe de Israel. Então, ele estava ali para fazer uma harmonia, afinal de contas, eram todos, né, de certa forma, todos descendentes de Abraão, embora estava dividido em função do problema que ocorrera da época de Salomão, que os reinos foi dividido. Israel do norte e Judá do sul, 12 tribos para um canto e 2 tribos para outra. Então, o que estava acontecendo? Acabe, ele começou a ter alguns problemas. E ele perguntou, né, para Jeosafá, né, sobre como que ele deveria agir, né? Aí o Jeosafá falou, bom, tem que perguntar para um profeta de Deus, né? Aí o Acabe falou, eu tenho um profeta aqui que só fala mal de mim, né? Ele só profetiza coisas contra mim, né? E aí ele mandou um mensageiro chamar ele, o Micaías, né? Na época do rei, do profeta, né? Do profeta Elias, né? O profeta Elias já tinha passado a sua fase, né? E então, esse profeta Micaías, ele falava de acordo com a vontade de Deus, querendo as pessoas gostasse ou não, ele falava o que Deus pedia para ser falado. Mas aí o que o Acabe fez? Ele chamou outros profetas, né? E todos os profetas falaram bem, porque você vai conseguir, porque você vai não sei o quê, porque, tipo assim, pensa positivo, né? E tudo vai dar certo, né? Só que existia uma determinação de Deus naquela ocasião. Havia uma falha, e quando tem uma falha tem que se pagar o preço, não tem jeito, né? E então, aqueles profetas falaram bem que ele ia conseguir, que ia não sei o quê, porque isso, porque aquilo, né? Aí ele, o Acabe falou, tá vendo aí? Uns bons profetas, fala bem e tal. Aí chega quem? Micaías. Rapaz. E Micaías vai falar exatamente aquilo que Deus mandou que ele falasse. Aí ele não gostou, Acabe não gostou dessa situação. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. E ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas têm rejeição pela verdade, que normalmente é assim. Então, ocorrera naquela ocasião que o profeta Micaías falou o que deveria falar, né? E o Acabe falou pro Jeosafá, tá vendo? Ele só fala mal, os outros falaram bem, mas ele falou mal. Tipo assim, ele quer o meu mal, né? Mas não é isso. É porque as coisas têm que correr com certo padrão, né? Então, quando a gente vê essas coisas dessa forma, irmão, a gente observa que hoje não é diferente. A gente lê isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Se um profeta se levantar e dizer o que vai acontecer, ele vai ser vidraça. Com certeza. Com certeza ele vai virar uma vidraça. Só vai jogar pedra. Então, as pessoas, eles querem aqueles que dê uma sustentação, que dê algo assim de bom, fala, não, porque vai ser bom, porque Deus é um Deus de paz, de misericórdia, Deus não quer ver o mal de ninguém e que tá tudo certo.
Mas as coisas não é bem assim. Porque quando você tem problema, quando existe uma falha, o inimigo está trabalhando por detrás. E isso as pessoas não veem. Essas coisas as pessoas não veem. Então, é o que normalmente acontece. Aí então vai ter uma discórdia. Por isso que tem muitos profetas hoje que são taxados de profeta do caos, profeta disso, profeta daquilo, né? Mas aqueles outros não. Aqueles outros são bons. Então esse era o papel de Micaías, né? Naquela época, assim como existem muitos profetas hoje que falam a verdade. Só que as pessoas não querem ouvir a verdade que esses profetas falam. Tem muitos profetas falando a verdade. Só que o povo não... Então, ou seja, as pessoas serão pego de calça curta, por quê? Porque não deram ouvido à palavra do profeta. No século XXI também tem profeta, irmãos. Tem profeta. E hoje a coisa é muito rápida, porque é rede social. Fala assim, tem uma passagem na Bíblia, tem Amós 3,7, diz assim, que o Senhor, não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, se vai acontecer um problema muito sério na humanidade, então Deus vai revelar para alguém. E essas palavras chegam ao ouvido de alguém, de algum líder, de alguma pessoa. Só que a pessoa não vai gostar. Mas Deus não pode fazer nada. Tem que falar a verdade. E Ele vai usar os seus servos. Então, irmão, eu não quero me estender muito aqui, porque existe muitas controvérsias nessas coisas, mas de qualquer forma, fica aí a palavra, uma reflexão do capítulo 18 de 2 Crônica, essa questão do rei Acabe, né, que passou a ter um problema muito sério, né, uma tal de Jezabel, que é muito conhecidíssimo, né? E que realmente trouxe uma série de consequências, uma série de problemas, certo? Então, se a gente for falar isso, a gente vai estender muito, mas eu quero dizer para os irmãos que medite na palavra, que hoje o século XXI não é diferente daquela época. Deus vai revelar, Deus está revelando, Deus está falando com o seu povo. Amém? Vamos ficar com essa palavra, procura Jesus, né? Aceite Jesus, se batize, porque tempos difíceis virão sobre essa terra. Amém? Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar em nome de Jesus. Se você quer orar, entra no seu quarto e fale com Deus. Deus certamente vai te escutar. Amém? Fique na paz.